Olá, meu Brasil varonil. Você está no canal Filho do Rei, com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Hoje, 19 de agosto de 2026, quarta-feira. Tenho aqui uma palavra de fé, de encorajamento para você. Você precisa de Deus, acredite nisso. Você pensa que não precisa, mas você precisa. Ouça. Lucas capítulo 22, versículo 47 e 48, diz assim a palavra do Senhor. Falava ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Amém? Aqui é o início da traição de Jesus, que vai do versículo 47 ao 53. Estamos vendo aqui o versículo 47 e 48. Vamos aprender com esse texto. O que é que nós podemos aprender com a traição de Judas, que começa aqui no versículo 47 de Lucas 22. O texto diz: falava ainda quando chegou a multidão. Ora, Cristo está no Monte das Oliveiras, conversando com seus discípulos. O texto anterior diz que ele orou gota de sangue, levantou-se e diz: ora, não é hora de ficar dormindo não, gente. É hora de orar, é hora de agir. Eu já falei, ensinei sobre isso sobre você. Aqui, Jesus está falando com seus discípulos ainda, eu imagino, sobre o mesmo assunto, dizendo, olha, e aí ele vai dizer, quando se aproxima uma multidão. Mateus, capítulo 26, versículo 27, a palavra de Deus acrescenta, ela não é contrária, não é diferente, mas ela acrescenta a expressão, essa multidão era enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo, ou seja, as autoridades religiosas. Por isso, meu irmão, eu quero te lembrar de novo, eu quero reafirmar isso. Olha, religião mata, Cristo liberta, tá certo? Não tenho dúvida disso, não. Olha, porque tenha cuidado. Quando eu vejo um religioso, saio correndo de perto dele. Tenho medo de religioso, porque religião mata, tá certo? Então, e aí ele vai dizer, um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles. Ora, Judas, o traidor de Cristo, era quem estava liderando a turma de malfeitores. Por que ele estava liderando? Porque ele era um dos 12 e ele conhecia muito bem aquele local, que Jesus era um local onde ele ia sempre, no Jardim das Oliveiras, lá está, no Getsemane, que é um jardim que está lá. Historicamente você encontra isso aí, é só pesquisar na internet. Então Jesus ia para esse local sempre, estava lá com seus discípulos. Então Judas, o traidor, conhecia aquele local, certamente sabia que Jesus estava ali naquela noite, tá certo? Então é por isso que Judas é um dos 12, e ele vem à frente liderando os malfeitores que vêm prender Jesus, os soldados do templo, né? Tudo mandado do sacerdote, tudo mandado pelas autoridades religiosas. Mano, isso é um negócio terrível na minha compreensão, tá certo? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se alguém não é convertido, por mais próximo que ele seja de mim ou de você, ele poderá lhe trair, lhe enganar, mentir para você e lhe trair. Eu quero dar um destaque porque eu preciso contextualizar a palavra de Deus com os dias atuais que nós estamos vivendo, porque a palavra é atualizada para todos os tempos, no passado, hoje e no futuro, porque ela é de eternidade a eternidade. Eu quero dar um destaque, meu irmão, para você, eu quero que você se lembre de algumas coisas. Olha, nos países socialistas, comunistas que existem, e o governo brasileiro atual é um comunista socialista, as pessoas não convertidas das famílias ou vizinhos, eles entregam seus familiares convertidos aos sistemas para que eles sofram. Porque o não convertido, ele vai naquilo que lhe é conveniente. Ele vai trair. Ele vai trair Jesus, vai trair os servos de Deus. Estou dizendo isso para que você pense, nesse contexto aqui, Judas não era um convertido. Andou com Jesus, ouviu a palavra, recebeu o poder de Jesus, curou em nome de Jesus, fez tudo isso. Ouviu os ensinamentos de Jesus, mas não era convertido. Traiu Jesus porque não era convertido. Ele era um religioso, tá certo? O religioso trai. Estou dizendo isso, associando, contextualizando com os dias atuais, porque no mundo inteiro, desde que existe, até Jesus voltar, isso vai acontecer, vai existir os traidores. E quem são os traidores? Religiosos que não são convertidos, apenas são religiosos, vivem pela conveniência e não pela uma fé que transforma a vida de um ser humano em Jesus Cristo, tá certo? O versículo 47, aproximou-se de Jesus para o beijar. Ora,
Beijar alguém com respeito, se é a sua mulher amada, no meu caso, a minha esposa, beijá-la com carinho, não tem problema nenhum. Estou dizendo isso para você não vir aqui amaldiçoar o beijo, dizer que o beijo é do cão. Não. Beijo é uma coisa muito extraordinária se você faz isso com respeito. Paulo disse que nós devemos saudar uns aos outros com ósculos santo. Ou seja, um beijo no rosto, um abraço, com respeito. Não vai apertar as irmãs não, tá certo? Seu canalha. Então aproximou-se de Jesus para o beijar. Por que que Judas aproximou de Jesus para beijar? Porque ele havia combinado com os sacerdotes, com a liderança religiosa, ele havia combinado, dizendo, aquele a quem eu beijar, esse aí, prenda ele, porque o cara é esse. Então é porque ele tinha combinado isso. Aquele a quem eu der um beijo no rosto, é esse aí, prendam ele. Eu vou ler aqui Mateus 26, 48, que diz assim: o traidor havia combinado um sinal com eles. Com eles quem? Com os religiosos. Ele é aquele a quem eu saudar com um beijo. Prendam-no. Amém? Por isso é que Judas se aproximou para beijar Jesus no rosto. E ele disse, porque ele tinha combinado antes, o beijo com respeito à sua namorada, né? Homem com mulher, tá certo? Porque é homem, mulher é mulher. Eu respeito as outras ideias que você tem aí, mas não existe um cromossomo diferente, não. Existe o masculino e o feminino, homem e mulher, de acordo com a Bíblia e de acordo com a biologia também. Você quer ir contra Deus e contra a ciência ainda, aí é complicado, né? Então, por que que ele beijou? Porque eles haviam combinado, havia acertado. O traidor, gente, ele maquina as coisas no escuro, na obscuridade. Trazendo isso para o nosso contexto atual de vida, as pessoas, quando querem fazer o mal, e tem muita gente fazendo mal ao Brasil, eles tratam na calada da noite, nas escondidas, nas farras, nas orgias, se reúnem lá para traçar planos diabólicos. É assim que o mal faz, tá certo? Estou contextualizando mesmo, tá bom? Versículo 48 vai dizer assim: Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem. Olha, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles narram essa condição de que todos eles narram que Jesus foi traído e seria traído com um beijo do Judas. Mas Lucas, ele trata a coisa dando assim uma ênfase maior, ele vai dar um destaque maior para a questão, quando ele usa a expressão, essa palavra dita por Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, daquele que crê, que ele diz assim, o Filho do Homem. Aqui existe um duplo sentido, que eu quero lhe dizer. O Filho do Homem, quando Jesus conversava com os seus discípulos, ele falava para os seus discípulos, dizendo que ele era o Filho do Homem. Isso era um título dado a Jesus, que ele costumava conversar com os seus discípulos, falar com eles sobre isso. E quando ele diz, tu traz o Filho do Homem, ele está trazendo a consciência de Judas. Judas, te falei tantas vezes que eu sou o Filho do Homem. E como Filho do Homem, ele está trazendo a consciência de Judas e a memória de Judas quem ele é. Quem sabe Deus está falando contigo hoje, rapaz, eu sou Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus, que morreu na cruz, tu está me traindo. É isso que Jesus está afirmando para Judas. Esse é o primeiro sentido. O segundo sentido é quando ele cita essa condição de Filho do Homem, ele também está dizendo para Judas que isso é um título do ofício de Cristo como sendo o rei e juiz. E ele está dizendo para Judas, Judas, tu nem sabe o que tu está atraindo para ti com a tua traição. Eu estou dizendo isso porque eu vou citar Daniel 7, 13 e 14, que é uma profecia a respeito do Filho do Homem como rei e como juiz, que Daniel teve essa visão, e Daniel 7, 13 e 14 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Versículo 14. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e língua os servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Uma tradição diz que não terá fim. Amém? Então, quando Jesus está dizendo
O segundo sentido, quando ele diz o filho do homem, ele está trazendo a consciência de Judas isso, que ele tratou isso muitas vezes com ele, que ele era o filho do homem. E com o segundo sentido é que, como filho do homem, ele é esse rei e juiz. Ele diz, Judas, tu nem sabe o julgamento que está pesando sobre ti com a tua traição. Olha, querido, eu quero te ensinar com isso, porque a traição de Judas não foi só entregar. A traição de Judas, na realidade, é não crer em Cristo. Por isso é que ele entregou, não era convertido, não creu. Então, isso é o que acontece com todo aquele que nega a fé em Cristo, hoje e até Jesus voltar. Ele atrai para si condenação eterna, está debaixo do julgamento do Rei Jesus. Quando ele vir, vai julgar vivos e mortos. Olha, isso é muito sério. Amém? Então aqui, Judas, quando vai trair, eu quero que eu e você possamos pensar sobre isso, porque quando ele vem, diz, ele vai citar isso. Por que ele cita isso? Por essa razão. Ele está chamando a atenção para Judas, dizendo assim, Judas, rapaz, tu está me traindo, mas eu estou usando aqui as minhas palavras, tá certo? Mas tu nem sabe que eu sou, aliás, tu sabe que eu sou o rei juiz. Quando ele apela para filho do homem, a expressão dizendo para Judas, ele está dizendo assim, Judas, eu te falei tantas vezes sobre isso, e eu vou vir julgar, e tu está me traindo, tu nem imagina o peso do julgamento que vai vir sobre ti. Olha, a Bíblia diz que Judas foi, depois desse negócio, e se enforcou. Um dos evangelhos diz que se enforcou, aliás, é Lucas. O outro de Mateus diz que ele se espatifou no chão, que as suas entranhas saíram. De um jeito ou de outro, Judas se matou. Ele já tem um castigo terrível, mas o castigo pior é que ele está separado de Deus eternamente porque ele negou a fé no Filho do Homem. Amém? Então eu estou lhe ensinando aqui para que você não amaldiçoe a questão do beijo. Beijar com respeito não tem problema nenhum. Aqui Judas traiu com um beijo porque ele tinha combinado com os religiosos. Cuidado, meu irmão. Tem muito religioso aí. Eu vejo pastor fazendo negócio com o sistema socialista, marxista, comunista. Olhem, vão pagar caro se não se converterem. Estarão separados de Deus porque não dá para ser dos dois lados. Ou você é de Cristo ou você é do demônio. A Bíblia ensina isso claramente. Não tem meio termo. Com Jesus não tem centrão. Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo, tá certo? Estou trazendo essa palavra para te ensinar, para que você possa ter uma fé exclusiva no Filho do Homem que vai vir e vai vir como rei para julgar. E ele vai julgar e separar os convertidos dos não convertidos, uns para a vida eterna com Deus, os convertidos, e outros para a vida eterna sem Deus, os não convertidos, os que negam a fé em Jesus hoje. Quando você não crê exclusivamente em Jesus, você está traindo a Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vou continuar falando amanhã nos versículos 49 e 50. Vou fazer 2 a 2 sobre esse texto de onde Judas traz Jesus. O primeiro aqui fica que Judas, ele traiu Jesus e para si mesmo estava atraindo maldição. Deus te abençoe, Deus abençoe o Brasil, e eu vou lembrar de agora até o dia 4 de outubro, meu irmão, não é uma questão de A ou B, é uma questão se está certo ou errado, se é justo ou se é injusto. Faça uma avaliação na hora que você for votar. Isso aqui é justo? Amém. Isso aqui é correto? Amém. Isso aqui é injusto? Não vai nessa. Isso aqui está errado? Não vai nessa. Deus te abençoe e o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém.